A história brasileira guardou em um relicário de ouro a imagem de um santo laico, um monarca de barba branca e olhar cansado, sempre cercado por livros, telescópios e o silêncio das bibliotecas. O mundo aprendeu a reverenciar Dom Pedro II como o magnânimo, o imperador filósofo que preferia a ciência à guerra e a paz ao poder. Mas a história oficial é uma escultura de mármore polido, desenhada para esconder as fissuras de uma alma gélida e o rastro de sangue que as botas imperiais deixaram por onde passaram. Por trás da máscara do avô benevolente, existia um mestre do distanciamento emocional, um estrategista que sacrificou gerações no altar de seu orgulho pessoal e um soberano que assistiu, com uma indiferença acadêmica, ao martírio de milhões enquanto calculava o peso de sua própria biografia. O que você vai ouvir agora não é o relato de um reinado de luz, mas o eco de um genocídio esquecido, o abandono de sua própria linhagem e a cronologia de uma frieza que transformou o Brasil em um laboratório de tragédias sob o comando de um homem que amava a humanidade em teoria, mas desprezava os seres humanos na prática. A gênese da escuridão de Pedro II reside na sua infância traumática, que a monarquia transformou em uma prisão de dever. Abandonado aos 5 anos de idade por um pai impetuoso e uma mãe exausta, ele foi criado para não ser um homem, mas uma instituição. O resultado não foi um governante sensível, mas uma estátua viva. Pedro aprendeu cedo que as emoções eram fraquezas de plebeus. Ele desenvolveu uma frieza que beirava o sociopático no trato com aqueles que deveriam ser seus entes queridos. Sua relação com a esposa, Teresa Cristina, foi um deserto de afeto, um contrato burocrático onde o imperador deixava claro seu desgosto pela aparência da mulher que lhe foi imposta. Ele a tratava com uma cortesia gelada diante da corte, enquanto buscava em suas amantes, como a Condessa de Barral, o calor que se recusava a dar ao lar imperial. Pedro não sabia amar, ele sabia apenas possuir e observar. Mas a maior e mais profunda mancha de sangue na coroa de Pedro II atende pelo nome de Guerra do Paraguai. A narrativa patriótica tenta pintar o conflito como uma defesa necessária da honra nacional contra um tirano vizinho. Mas a verdade factual revela um imperador movido por uma obsessão vingativa que beirava a loucura. Quando Solano Lopes invadiu o Mato Grosso, Pedro II não buscou apenas a defesa. Ele buscou o extermínio. Ele transformou uma disputa territorial em uma cruzada de aniquilação pessoal. Mesmo quando o Paraguai já estava de joelhos, quando sua economia estava destruída e seu povo morrendo de fome, Pedro II recusou todas as ofertas de paz. Ele exigia a cabeça de Lopes, custasse o que custasse. E o custo foi o maior massacre da história da América do Sul. Nesse período, o imperador da paz revelou sua face mais cruel: o uso de crianças soldado. Na Batalha de Acosta Nhu, milhares de crianças paraguaias com barbas pintadas de carvão para parecerem homens foram massacradas pelas tropas brasileiras sob as ordens do genro de Pedro, o Conde Deu, e com a anuência gélida do imperador. Pedro II sabia que estava financiando um genocídio. Ele via o Paraguai não como uma nação, mas como uma heresia que precisava ser apagada do mapa. Enquanto os campos de batalha ficavam cobertos por cadáveres de adolescentes e velhos, Pedro II escrevia em seu diário sobre as estrelas e sobre a literatura francesa, mantendo uma barreira de indiferença entre o seu gabinete confortável e o inferno que ele mesmo perpetuava no Rio da Prata. O magnânimo foi o financiador da maior carnificina do continente, e ele o fez com a calma de quem resolve uma equação matemática. Sua relação com a escravidão foi outro exemplo de uma hipocrisia monumental. Pedro II era um homem que se dizia abolicionista nas rodas de intelectuais na Europa, mas que em solo brasileiro agia como o maior mantenedor do sistema. Ele compreendia que a escravidão era a viga mestra que sustentava seu trono. Enquanto o mundo civilizado já havia abandonado a barbárie, o imperador brasileiro operava uma engenharia de lentidão. Ele permitiu que a abolição fosse arrastada por décadas, aprovando leis paliativas que apenas prolongavam o sofrimento dos escravizados para não desagradar a elite agrária que o apoiava. Pedro II não libertou ninguém por convicção moral.
Ele permitiu que a abolição ocorresse apenas quando ela se tornou politicamente inevitável e financeiramente irrelevante. O rastro de dor de milhões de africanos e seus descendentes é o alicerce oculto da estabilidade que os historiadores tanto elogiam em seu reinado. A crueldade de Pedro II manifestava-se também no desmonte sistemático de qualquer liderança que pudesse ofuscar seu brilho intelectual. Ele governava sob a lógica do poder moderador, uma ferramenta constitucional que ele transformou em um instrumento de castração política. Pedro II não aceitava gênios ao seu lado. Ele aceitava apenas burocratas obedientes. Ele usava sua erudição como uma arma de intimidação, humilhando ministros e generais que não alcançavam seu nível de leitura. O gênio da manipulação institucional criou um sistema onde o Brasil girava em torno de sua própria vaidade de erudito. Ele era o mestre da esquiva. Quando algo dava errado, a culpa era do sistema parlamentar, mas quando algo dava certo, o crédito era da iluminação do monarca. Incluso na sua vida privada, o imperador era um carrasco de esperanças. Ele via suas filhas, Isabel e Leopoldina, como meras peças de reposição dinástica. Sua frieza com a princesa Isabel é um capítulo de abandono intelectual e político. Ele nunca a preparou de fato para governar, tratando-a com um paternalismo sufocante, enquanto secretamente lamentava que ela não fosse um homem. Pedro II via o fim da monarquia com um desdém melancólico, como se o Brasil não fosse digno de sua linhagem após sua morte. Ele permitiu que as instituições imperiais apodrecessem de dentro para fora, recusando-se a fazer as reformas necessárias, porque, no fundo, ele já havia desistido de seu povo. Seu exílio voluntário em viagens intermináveis ao exterior, enquanto o país fervilhava em crises, era o grito silencioso de um governante que amava o prestígio de ser imperador, mas odiava a responsabilidade de ser brasileiro. A perseguição e o silenciamento de vozes dissonantes durante o seu reinado foram executados com uma elegância cruel. Pedro II não precisava de porões de tortura. Ele usava o ostracismo social e o estrangulamento financeiro. Ele controlava a imprensa através de subsídios e prestígio, criando uma aura de infalibilidade que impedia qualquer crítica real à sua conduta na Guerra do Paraguai ou na manutenção da escravidão. Aqueles que tentavam mostrar a face oculta do império eram rotulados como loucos ou traidores da pátria. O mestre das sombras construiu uma redoma de silêncio que durou quase 50 anos, onde a única verdade permitida era aquela que saía de sua caneta ou de seus telescópios. O final de sua trajetória, no exílio em Paris, revelou a face final do narcisismo imperial. Pedro II viveu seus últimos dias em um ressentimento gélido, cercado por travesseiros cheios de terra do Brasil. Uma encenação teatral de patriotismo que ele nunca praticou de forma integral enquanto estava no poder. Ele morreu em um quarto de hotel, vitimizado por uma pneumonia, mas sua verdadeira doença foi a incapacidade de se conectar com a alma de sua nação. O homem que falava dezenas de línguas nunca conseguiu ouvir o grito de dor das senzalas ou o clamor por justiça das mães paraguaias. Ele deixou para trás um país fragmentado, uma república nascida no caos e um legado de desigualdade que ele ajudou a cimentar com seu silêncio oportuno e sua inteligência desprovida de humanidade. O legado sombrio de Dom Pedro II é o Brasil do populismo intelectual, onde o governante se coloca acima da crítica por se considerar mais educado que o povo. Ele nos deixou a lição amarga de que a erudição pode ser a máscara perfeita para a indiferença absoluta. O magnânimo foi o arquiteto de uma nação de aparências, onde o brilho das medalhas e das academias de ciências serviu para ocultar o odor da carne queimada nos campos de batalha e o som das correntes que ele se recusou a quebrar por conveniência política. As sombras do Palácio Imperial ainda guardam o eco de um homem que amou as estrelas muito mais do que respeitou a vida daqueles que caminhavam na lama de sua realidade imperial. Ao olharmos para a estátua de Dom Pedro II, com sua longa barba branca e seus trajes de sábio, precisamos enxergar além da serenidade fabricada. Por trás daquele rosto de mármore existe um rastro de cinzas. O fim de uma geração de crianças em Acosta Nhu
a agonia de milhões de escravizados mantidos em cativeiro por pragmatismo e a traição silenciosa de uma família que ele nunca soube amar. Pedro II não foi o redentor da cultura brasileira. Ele foi o seu primeiro grande censor intelectual, um mestre da simulação que nos deu a luz do conhecimento, mas manteve para si a escuridão da alma de um tirano desapegado. A história agora está completa, despida do romantismo das pinturas de época. E o silêncio que resta é o mesmo que ele impôs a todos que tentaram mostrar que o trono do império era, na verdade, um pedestal construído sobre um abismo de frieza e dor. A história oficial é uma mentira perfeita. A história real é um grito que o imperador filósofo preferiu nunca escutar.